Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula anterior eu já introduzi um pouco dos conceitos de Framework ORM, né? E aí nessa aula eu vou apresentar para vocês como que funciona o Prisma ORM que a gente vai estar utilizando no decorrer do semestre, tá? Como que faz a configuração dessa ferramenta no nosso projeto, como que a gente utiliza no dia a dia os principais comandos, tá? Então aqui nosso foco não vai ser tipo fazer o projeto em si, misturando a parte de web com banco de dados. Não, aqui vai ser uma videoaula que vocês vão poder revisitar sempre que quiserem, sempre que precisarem se lembrar como que é a utilização e a manipulação do Prisma, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, né, eu já criei uma pasta aqui vazia e abri no VS Code. Primeira coisa que a gente precisa fazer, como é um projeto Node.js, é executar o npm init-y, né? Então, no momento, isso aqui não é um projeto Node, tá aí. Com esse comando, né? ah, ele passa a ter aqui o mínimo para ser considerado um projeto Node, que é o package.json com a configuração básica do projeto, beleza? Ok, então aqui, pessoal, a gente poderia instalar tudo que a gente quisesse, tá? Por exemplo, poderia, se eu quisesse, poderia instalar aqui o Express normalmente, tá? Qualquer outra dependência que vocês precisarem. No caso, né, como eu quero fazer um exemplo bem básico com Prisma, eu não vou nem colocar o Express aqui, tá? Vou colocar apenas o próprio Prisma. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para utilizar o Prisma é fazer a instalação desse módulo, tudo bem? Então, npm e Prisma. Em alguns segundos ele vai fazer o download, tá? Esse módulo é um pouquinho maior do que a média, então ele demora alguns segundos a mais. E ok. É, então, tenho aqui o meu Prisma já instalado. É, eu poderia, por exemplo, né, criar aqui nosso index.js, que é o lugar onde a gente vai programar as coisas, né? Mas por enquanto eu não vou nem usar esse arquivo, vou deixar ele criado aqui vazio. O que acontece? Eu instalei o Prisma, mas para eu dar o start dele no projeto, a primeira vez que eu vou começar a utilizar ele no projeto, eu preciso fazer uma espécie de pré-configuração. Tá? Na verdade, o próprio Prisma vai fazer isso, eu só preciso fazer com que o Prisma configure-se dentro do projeto. Tá? A gente instalou, agora a gente vai pedir para ele se configurar no nosso projeto. Olha como é fácil. A gente vai executar aqui um outro comando que não é o npm, né? Normalmente a gente utiliza npm, só que o npm é para a gente gerenciar a instalação de dependências, tá? Aqui eu vou executar o npx, que é para a gente executar scripts, tá? Executar scripts que já vem já interno nas em algumas dependências que nós instalamos, tá? Então npx prisma init. Tá? Então eu estou fazendo com que o Prisma se configure dentro do nosso projeto. Ok? Então, executa o comando, né? Ó, veja, ele fala que o meu esquema aqui do Prisma foi criado na pasta Prisma, né? Prisma barra esquema.prisma. Então a gente pode observar isso, né? Surgiu uma nova pasta aqui com esse arquivo. É, Aí ele fala quais são os próximos passos que nós devemos tomar, tá? Bom, eu vou estar fazendo com vocês, então aqui nem vou precisar ler esse tutorial, tá? Mas ele sempre vai estar aqui, beleza? Deixa eu limpar aqui o meu terminal. E aí, pessoal, já aproveito para retomar aqui a questão do MVC, né? No projeto MVC, a gente vai criar sempre a pasta controllers, a pasta views, né? E a pasta models, né? Que lembra, MVC é model, view, controller. Então a gente vai ter uma pasta para views, uma para controllers e a pasta para models, onde vai ficar? Quando a gente emprega o Prisma no nosso projeto, a gente não vai criar uma pasta models. Isso não significa que o models não vai existir, tá? Pelo contrário, a gente vai definir os nossos models, tá? Aqui dentro do esquema.prisma. Beleza? Então a gente não vai ter uma pasta com o nome models, mas né, nós teremos aqui
todos os models definidos aqui dentro deste arquivo. Tudo bem? Lembrando, né, o que são os models? São as classes, são os componentes de software que vão representar, né, e interagir com os dados da nossa aplicação. Tá? Então é a camada de dados. Beleza. Então eu tenho o Prisma aqui. E o que eu quero fazer, pessoal? Eu quero fazer com que a minha aplicação consiga se comunicar e armazenar dados num banco de dados. Tá? Eu já deixei aberto aqui o pgadmin, porque é ele que eu vou estar utilizando nessa videoaula, tá? Então, assim, o pgadmin só está aberto, mas eu não cheguei sequer a criar um banco de dados específico para minha aplicação, tá? Eu tenho outros bancos de dados aqui, que já estavam aqui, não tem nada a ver com o que a gente está fazendo. Reparem, a gente tem dois bancos aqui apenas, mas não tem nada a ver com a nossa aplicação. Vocês vão observar posteriormente que o próprio Prisma vai gerar o nosso banco de dados, tá? O banco de dados para esta aplicação em específico. Beleza, mas a primeira coisa que a gente precisa fazer, agora, né, que o Prisma já está criado aqui no nosso projeto, é fazer a configuração que vai permitir com que ele se conecte no nosso banco. Onde que é feito isso? Vocês vão observar que ele também criou esse arquivo env, né? .env, ok? Então, eu vou abrir aqui o .env e a gente vai observar que tem uma espécie de variável aqui, né? Isso aqui, pessoal, a gente chama de variável de ambiente, tá? Então, a variável aqui tem o nome database URL, né? Então é o URL aqui, o link que leva para o banco de dados que eu vou estar empregando, tá? E aí, por padrão, ele já veio com PostgreSQL mesmo, que é o que eu estou utilizando aqui, tá? Mas essa URL é uma URL padrão, né? Ela está errada. É só uma URL de exemplo, né? Eu vou precisar substituir aqui algumas coisas. Por exemplo, nome do usuário no meu banco. O Postgres, por padrão, quando você faz a instalação dele, o nome do usuário é Postgres mesmo, tá? Então, se você está utilizando o Postgres, fez uma instalação normal dele, o nome do usuário vai ser esse daqui, tá? E a senha? A senha, pessoal, a gente acaba determinando na hora que a gente está fazendo a instalação do Postgres. No meu caso, eu coloquei uma senha bastante óbvia, né? Que é só para exemplo. É claro que vocês, no banco de dados real, a gente não teria uma senha como essa, mas eu coloquei essa senha para o meu Postgres. Tudo bem? Então, vocês devem colocar a senha que vocês configuraram ao instalar o Postgres. Tá? Nos laboratórios do campus, a senha costuma ser Postgres também. Tudo bem? Mas no seu computador, provavelmente você vai ter colocado alguma outra quando fez a instalação do Postgres. Ok. Então, usuário, senha. O local onde o banco de dados está hospedado, tá? Então, por padrão, vai ser isso daqui mesmo, tá? E aqui, tá? A gente vai especificar o nome do nosso banco, tá? Aqui, gente, eu vou colocar... O banco de dados ainda não existe, tá? Veja, como eu disse, tem esses dois, né? Mas eu não quero usar nenhum dos dois. Então, o banco ainda não existe. O que eu vou fazer? Eu vou determinar um nome agora mesmo. Por exemplo, chamar aqui de meu banco. Beleza? Aí pode manter aqui esse esquema igual a public, tá? Que é padrão aqui do Postgres. Tá? Mas aqui eu já estou determinando qual vai ser o nome do meu database. Ok? Então, fiz essa configuração. Teoricamente, ele já vai conseguir se comunicar com o banco. Tá? Como que a gente vai saber se ele está conseguindo estabelecer conexão? Daqui a pouco. Tá? Então, configurei a URL de conexão. Agora, eu preciso ter alguma coisa para ele fazer no banco para a gente ver se isso está funcionando. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um model. Tá? Vou criar um... Vamos supor que a nossa aplicação é uma aplicação genérica que vai ter aqui um cadastro de usuários. Tá? Então, eu vou criar um model usuário. E aí eu vou determinar quais são os atributos desse model. Então, por exemplo, o que um usuário sempre vai ter? Né? Na verdade, em qualquer banco de dados, o que a gente precisa ter
numa tabela, né? A gente precisa ter um ID, né? Então eu vou colocar ID como inteiro, tá? Aí eu preciso falar para o Prisma que esse meu campo é um campo de chave primária, né? Então por isso @id, tá? Aí eu posso colocar aqui para ele gerar o ID automaticamente, né? Que é o mais prático. Então, para ele gerar o ID automaticamente, eu coloco @default. Aí aqui dentro eu especifico como que vai ser a geração é, dessa chave primária. Então vai ser auto-increment. Então ele vai gerando de forma incremental a chave primária, tá? Pessoal, muita atenção que isso daqui lembra JavaScript, mas não é, tá? É uma notação, é uma forma de escrever específica do Prisma, tá bom? Então, repara, no JavaScript a gente não tem tipagem de variável, né? Mas aqui no Prisma, para cada coluna, a gente tem que falar qual é o tipo, porque é uma notação, é uma forma de escrever específica, é como se fosse uma linguagem específica do Prisma, tá? A gente fala que vai ter um model, e aí aqui dentro a gente vai determinando quais são as colunas, tá? Não coloquem vírgula aqui no final, porque senão dá erro, tá? Aqui eu vou querer também que o meu usuário tenha um nome. Esse nome é o quê? É do tipo string, tá? Que mais? Meu usuário vai ter um e-mail. E eu acho que é suficiente para a gente testar, né? Então, o ID vai ser gerado automaticamente e o resto, aqui nome e e-mail, a gente vai ter sempre que estar preenchendo, tá? Salvei, tá? Dei um Ctrl S aqui. Então, agora eu tenho um model especificado dentro do meu arquivo, tá? Mas, pessoal, o banco de dados ainda não existe. Como que eu vou guardar algo no banco de dados se ele sequer existe, tá? É agora que nós vamos ver a mágica do Prisma, né? A mágica do framework ORM. Pessoal, vamos lá. Criei um model dentro do schema.prisma, eu vou executar mais um comando. npx prisma migrate dev. Eu estou dizendo que eu quero migrar as alterações que eu fiz aqui no meu model, tá? No meu schema.prisma, os models que eu adicionei, que eu editei, enfim, qualquer modificação que eu fiz aqui na parte de models, eu quero migrar isso para o banco de dados, tá? Então, eu vou executar este comando, tá? Vocês vão precisar disso de tempo em tempo, então sugiro que anotem, tá? Então, dei Enter. Ele vai pedir para mim o nome dessa migração. Por quê? Porque o Prisma, cada vez que a gente fizer uma alteração no banco de dados, ele vai deixar armazenado um histórico do que a gente alterou, tá? Então eu preciso adicionar um nome para ele conseguir identificar o que foi aquela alteração, tá? Para a gente mesmo conseguir identificar com facilidade, tá? E esse nome ele não pode ter espaço, tá, pessoal? Não pode ter espaço, caractere especial. Sugiro que escrevam tudo minúsculo. Então eu vou colocar aqui, ó. O que eu estou enviando para o banco nessa migração? Né? Estou enviando, né? Estou criando o model usuário. Né? Deixa eu até colocar aqui, ó. Create, né? Model usuário. Se vocês preferirem em português, né? Criacão model usuário. Tá? Eu estou nomeando essa minha migração. Tá? Ok. Tá? Olha o que ele fez. Ele criou uma pasta chamada Migrations, né? E dentro dessa pasta ele criou uma outra pasta, uma subpasta, né? Com o timestamp atual. O que é o timestamp? A data, né? Ó, ano, mês, dia atual, o horário, tá? Sem considerar, né? Como se fosse fuso horário zero, né? E o que eu determinei, né? O nome que eu dei para migration. Então, aqui está, ó. Olha que bacana, pessoal. Eu vou abrir isso que ele criou aqui. Ó, ele tem um arquivo migration.sql. E olha que legal. Ele criou o SQL para gerar a tabela no banco de dados, tá? Então não precisei escrever SQL. Com base naquele model, ele criou o SQL para aquele model, mas ao mesmo tempo
um SQL que seja compatível com o banco de dados que eu estou utilizando, o Postgres, tá? Se eu estivesse utilizando o MySQL, ele ia criar um SQL um pouquinho diferente que fosse compatível com o MySQL, tá? Então ele é bem espertinho. Então, foi só isso que ele fez? Ele só criou esse SQL? Não, tá? Vamos dar uma conferida no nosso pgadmin, tá? Eu vou clicar aqui com o botão direito e pedir para ele atualizar, tá? Pessoal, não sei como que dá zoom aqui no pgadmin, então vai ficar um pouquinho difícil de enxergar mesmo, vai ficar pequeno, né? Mas ele criou, aqui ó, meu banco, tá? Meu banco, e se eu vier aqui em esquemas, tá? Esquemas, tables, tá? Vocês vão ver aqui, ó, tabela usuário. Eu posso, inclusive, mostrar todas as linhas, né? Na verdade, a gente não tem nada cadastrado aqui, mas olha lá. Ele criou uma tabela usuário que no momento está vazia, né? Não tem nenhuma informação aqui, tá? Mas ele criou o banco e gerou já a tabela pra gente no banco, tudo automaticamente, tá? Mas a mágica não para por aqui. Ele criou o banco e ele é capaz de interagir com esse banco, fazendo inserções, updates, deletes, selects, né? Vamos ver isso então? Já que, né, a gente já tem um banco criado, né? Eu vou agora fazer um teste, né? Tentar só fazer uma inserção no banco para ver se dá certo, tá? Como? Vamos lá, eu preciso primeiramente importar o Prisma, tá? Deixa eu conferir. Importar o Prisma Client, então Prisma Client, tá? Já explico o que é esse Prisma Client. Require @prisma barra client, tá? Reparem que tem Prisma e tem Prisma barra client, tá? Já explico o que isso significa. E aí eu consigo instanciar um objeto que vai intermediar a comunicação do nosso código com o banco de dados. Tá? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou usar aqui o Prisma, vou instanciar um Prisma Client. Tá? Pronto. Com esse objeto Prisma aqui, olha o que eu consigo fazer. Prisma, ponto. Qual é o nome do meu model? Né? O nome do meu model aqui, lembra? Usuário, né? Com letra maiúscula, tá, pessoal? Sempre nome de model com letra maiúscula, tá? Quando a gente está definindo ele. Agora, quando a gente for utilizar, letra minúscula, tá? E aí, pessoal, ó, na verdade, só de colocar aqui, ó, ponto, ele já me fornece uma série de funções que eu posso utilizar aqui no prisma.usuário, tá? E entre elas estão aqui, ó, create, update, delete, find, né, que é para buscar, seria o select, beleza? Antes de prosseguirmos, tá, como que existe dentro do Prisma esse objeto usuário? Vamos lá, se eu voltar aqui no terminal, o que eu vou perceber? Ele criou a pasta com as migrations e ele fala aqui para mim que foi gerado o Prisma Client, tá? Então, pessoal, ao mesmo tempo que ele gerou as tabelas no banco de dados, ele também criou as classes e objetos JavaScript que vão me dar acesso a esse banco. Onde é que ele criou isso? Ele acabou criando aqui, ó, ele acaba criando dentro de Node Modules, aqui, ó, na pasta @prisma, tá? Pessoal, a pasta Prisma aqui no Node Modules é quando a gente dá aquele npm install Prisma, que a gente tinha feito bem no comecinho dessa videoaula. Já essa pasta @prisma, essa é o que o próprio Prisma vai criando para fazer a comunicação com o banco de dados. Então a gente não precisou escrever a classe usuário, né, que vai fazer o acesso ao banco. A gente só definiu um model e o Prisma já gerou para a gente esse objeto, né, a classe e o objeto que dá acesso à tabela equivalente a esse model, tá? Então, ele gerou tudo para nós. A gente cria o model, pronto, está tudo disponível. A tabela do banco de dados e o objeto aqui que me permite cadastrar, buscar, atualizar e etc.
tá? Como que a gente efetiva, então, a criação de um usuário? Vamos lá, pessoal. Primeiro a gente vai precisar criar uma função aqui, tá? Deixa eu criar uma função, tem que ser assíncrona, tá? Posteriormente eu vou explicar o porquê que tem que ser assíncrona. Então, async function, vamos colocar aqui, ó. Não, vou colocar algo mais genérico. Teste Prisma, tá? Beleza. E aqui dentro, vamos então efetuar um cadastro. Vamos supor que a gente tivesse aí os dados vindo de algum lugar, né? O nome do usuário, o e-mail dele, poderia estar vindo de um formulário HTML, de qualquer lugar. joaquim@gmail.com. Tá. Aí, eu quero cadastrar, eu vou falar assim, ó, vamos criar então um novo usuário, né? Utilizando o Prisma, então prisma.usuário, create, tá? Aí eu vou abrir chaves aqui, tá? A gente tem que seguir essa anotação do Prisma certinho, então abre chaves, a gente vai criar um atributo data, abre chave de novo, e aqui dentro são os dados, né, para a gente poder cadastrar esse usuário. No caso, nome e e-mail, beleza? Repara quando eu dou Ctrl S aqui, ele dá uma reformatada, mas é o mesmo código, tá? Fechou. A gente vai conseguir cadastrar um usuário apenas com isso, né? Mas, para a gente visualizar o que aconteceu mesmo, eu vou colocar aqui um console.log. Vamos lá. Vou pedir para ele transformar em JSON. Esse usuário que vai ser gerado, né? Eu vou pedir para ele transformar em JSON e mostrar para mim no terminal. Então, tá? Essa funçãozinha para ele criar o JSON a partir desse meu objeto. A gente vai observar que ele vai gerar o ID automático e vai mostrar para nós, tá? Pessoal, faltou só um detalhe aqui. Tá? Eu preciso colocar um await, tá? Tanto esse async quanto esse await, eu vou explicar posteriormente o porquê e quando que é essencial utilizá-los. Vamos lá. Então, para fazer essa função rodar, né, eu preciso apenas executar, tá? Então, criei a função que vai fazer o cadastro e agora eu peço para executar. Beleza? Vamos lá. Abrindo o terminal. Vou limpar esse terminal aqui para ficar mais fácil de visualizar. E vou rodar esse meu index.js, tá? Então, index node, né, index.js, tá? Olha lá, ele executou o código e ele imprimiu isso daqui para mim. Tá vendo que o ID foi gerado automaticamente? Será que esse usuário de fato foi inserido no banco de dados simplesmente porque eu executei esse create? Vamos lá novamente, tá? Então, ó, tem aqui minha tabela usuário. Eu vou de novo pedir para ele buscar todos os registros dessa tabela, tá? E aqui está. Pessoal, não consigo dar zoom aqui, não sei como que faz isso, tá? Mas ele conseguiu criar aqui, tá? O usuário Joaquim, ok? Então, muito fácil, não precisei escrever SQL nenhum, tá? Se eu quisesse buscar, seria praticamente o mesmo processo que eu utilizaria aqui o find, tá? Enfim, bastante fácil, né? A gente fez a comunicação com banco de dados aqui sem escrever SQL, apenas com algumas configurações iniciais. Agora, antes de a gente finalizar essa videoaula, somente algumas observações, tá? Quando a gente dá aquele comando npx prisma init, né, ele cria o prisma, cria o env e ele também acaba gerando para a gente o git ignore. Tá? O git ignore é onde a gente lista o que não deve ser enviado, o que não deve ser versionado. Tá? A gente já está acostumado a colocar nesse arquivo o node modules, tá? Mas repara que ele também coloca o .env. Tá? Por quê? Porque, pessoal, isso aqui, querendo ou não, é uma informação sensível. Tá? Contém usuário, senha do banco de dados, né? Então não é interessante que essa informação esteja no repositório online, né? Ou esteja no commit. Então, inclusive, isso aqui seria uma informação que vai variar de um ambiente para o outro. Tá? Se você está executando no seu notebook,
o banco de dados aqui, a senha, né? Usuário e senha do seu banco de dados vai ser 1. Quando você vai para o laboratório do IF, né? Isso daqui vai mudar. Então, é uma informação que varia de um lugar para o outro, tá? Então, assim, observem que esse arquivo ele não está sendo versionado. Então, se você quiser que ele seja versionado, né, para você não precisar ficar reescrevendo ele, você pode apagar aqui do git ignore, tá? Você pode fazer isso. Mas é importante que você entenda, e isso pode inclusive cair na prova, tá? Que no ambiente real de desenvolvimento, a gente não pode colocar esse arquivo. Esse arquivo não pode ser versionado, tá? Ele precisa estar aqui. Agora, para as aulas, para não dar muita dor de cabeça, a gente pode tirar, tudo bem? Outra observação, tá? Vocês também já devem saber que quando a gente apaga, né? Vamos lá, vou apagar aqui a pasta de módulos. Quando a gente muda de um computador para o outro e tal, a gente acaba tendo que executar aquele npm install para restaurar a pasta node modules, né? Então, se eu perdi o node modules porque eu mudei de computador ou reinstalei o projeto, eu preciso executar esse comandinho. Só que agora, pessoal, tem outro comando que a gente vai precisar executar, porque lembra que o Prisma, ele gera, né, esse Prisma Client aqui, ó, ele é gerado pelo Prisma quando a gente executa aquele comando migrate. Pois é, como a gente excluiu essa pasta, aquela dependência, aquele Prisma Client, né, que a gente está importando aqui, ele não existe mais, tá? Então a gente precisa restaurar ele também. Como? A gente roda um npx prisma generate, beleza? Que aí ele vai restaurar pra gente o nosso Prisma Client, tá ok? Ele vai recriar, né? Então, pessoal, só pra gente fazer um, um review aqui dos comandos, né? Uma revisão dos comandos, né? Vamos lá, a gente executou, além do normal, né? Que é o npm install, para npm init, essas coisas, a gente executou, tá? O npm e prisma para instalar o prisma. A gente executou o npx prisma init, né, para inicializar o prisma no nosso projeto. Depois, né, o que a gente fez? Configuramos a URL de conexão no arquivo env e criamos o model no schema.prisma, beleza? Feito isso, a gente veio e executou a migração, né? npx prisma migrate dev, né? Isso daqui é o fluxo normal quando a gente inicia, tá? Então, veja, isso daqui você vai fazer uma vez só, né? Aí, à medida que você criar um novo model, você vai ter que ficar repetindo esse comando para ele fazer novas migrações. Então, isso daqui a gente faz, esse comando a gente faz uma vez só, porém, esse daqui ele vai ser feito sempre que você modificar a organização dos models, tá? E a gente tem mais um comando, né? Que é aquela situação, se você mudou de computador, apagou o Node Modules, precisa restaurar o Prisma Client, você vai executar esse daqui, tá? Somente nessa situação, porque normalmente quando você executa esse comando, internamente ele já faz isso, tá? Mas em algumas situações a gente não vai precisar fazer a migração, mas vai precisar restaurar o Prisma Client aqui dentro do Node Modules. Beleza? Pessoal, então é isso, tá? Sempre que vocês precisarem relembrar os conceitos básicos do Prisma, é essa videoaula que vai ajudar. Tem tudo aqui, tá? E vocês vão se acostumando com esses comandos à medida que vocês vão utilizando o Prisma nos nossos projetos. Então, até a próxima.